Vamos às notícias. O Rio de Janeiro confirmou 2 mortes pelo novo coronavírus. Uma em Niterói, de um homem de 69 anos, e uma em Miguel Pereira, no sul fluminense, de uma mulher de 63 anos. Essa mulher apresentou sintomas no dia 15 de março. Há notícias de que ela trabalhava como doméstica para um casal que retornou da Itália infectado com o Covid-19. O Brasil tem agora 6 mortes confirmadas e outras 4 sendo investigadas. O número de infectados é de pelo menos 530 pessoas. E a cada hora esses números mudam, infelizmente, para cima. O Brasil fechou fronteira com países vizinhos da América do Sul. Portaria publicada hoje impede a entrada de estrangeiros da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai e Peru. Vale lembrar que alguns desses países já tinham fechado as suas fronteiras com o Brasil. O governo de São Paulo anunciou no início da tarde que está antecipando as férias de todos os professores e funcionários da rede estadual de ensino a partir de segunda-feira. A medida é para conter o avanço do novo coronavírus. E, a partir de 1º de abril, 506 mil famílias não precisarão pagar a conta de água. Essa medida vale por 90 dias. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pediu desculpas à China nesta madrugada, depois que o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou os chineses de criarem e espalharem o novo coronavírus pelo mundo. O filho de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, usou as redes sociais contra a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Eduardo postou o seguinte, olha só. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Os chineses reagiram imediatamente. Em seu perfil nas redes, o embaixador Yang Wanming escreveu: a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça desculpas ao povo chinês. O perfil oficial da embaixada chinesa foi além, disse assim: as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental, que está infectando a amizade entre nossos povos. Depois dessas mensagens da China, Rodrigo Maia entrou então em cena e se desculpou com essa mensagem. Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro, que responsabilizou o país pela disseminação do coronavírus pelo mundo. Hoje, políticos brasileiros também pediram desculpas em lugar de Eduardo Bolsonaro, que se mantém calado. A ex-presidenta Dilma Rousseff escreveu o seguinte: temos desculpas à China pela agressão injusta, absurda e subalterna do subserviente e frustrado candidato a embaixador dos Estados Unidos. A iniciativa da China de enviar à Itália médicos, material e equipamentos é exemplo de relação solidária entre as nações civilizadas. Fernando Haddad também se pronunciou e disse o seguinte: a primeira providência para salvar o país é caçar o deputado Eduardo Bolsonaro por falta de decoro, de senso e de inteligência. Teríamos uma chance de minimizar os enormes danos causados por sua família. Uma crise com o principal parceiro comercial é tudo o que o país não precisa. Hoje o Senado vota o decreto de calamidade pública proposto pelo governo Bolsonaro em função da pandemia do coronavírus, e esse decreto foi aprovado ontem pela Câmara. O protesto contra Jair Bolsonaro ecoou por vários estados do Brasil ontem. Por volta das 8 horas da noite, as panelas e os gritos de "Fora Bolsonaro" começaram a ser ouvidos pela terceira vez em apenas 24 horas. Bolsonaristas também bateram panela às 9 horas, depois que o próprio presidente convocou os seguidores durante o coletivo à tarde, em que ele falava sobre o avanço do coronavírus no Brasil. Isso aí. Acabou para você, Bolsonaro.
Ontem à noite, o PSOL protocolou um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Nós conversamos agora com William De Luca sobre tudo isso que está acontecendo. Oi, William, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Hoje eu estou de casa, já estou em quarentena agora, por conta do coronavírus, então a gente vai conversar aqui da minha casa. Melhor assim, todo mundo quietinho em casa. Eu fico quietinho em casa de manhã, depois eu venho para cá apresentar também. Deixa eu te perguntar. Se cuida, lava a mão, usa álcool gel. Isso, lavando mão, álcool gel, é isso aí. Eduardo Bolsonaro abre uma crise enorme nesse momento, no pior momento possível, com a China, como a gente disse, principal parceiro comercial do Brasil. É muita irresponsabilidade. Não é só irresponsabilidade porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, o maior exportador, maior importador. Isso por si já é uma irresponsabilidade gigantesca. A China é o país que mais tem desenvolvido esforços para combater o coronavírus. A China tem investido em remédios, em vacinas. A China tem know-how para combater essa doença, está enviando médicos para a Itália, vai enviar médicos para a França, vai enviar médicos para a Espanha e principalmente o chefe aqui de São Paulo, o chefe do comitê de crise lá do coronavírus, o médico Davi Wippe, disse numa entrevista anteontem que estava negociando com a China a compra de respiradores, porque uma das crises graves que aconteceu na Itália foi o excesso de pessoas com doenças pulmonares agudas precisando de respirador e não tinha respirador para todo mundo. Então, os outros países, como a crise na China arrefeceu, o número de casos caiu, a China tem respiradores sobrando para mandar para outros países. Nesse momento, onde o Brasil começa, é o início da epidemia aqui, né? A gente vai ver essa epidemia crescer muito no país nesses próximos dias, a gente vê o Eduardo Bolsonaro gerando uma crise diplomática absolutamente sem nenhum motivo com a China, que é o nosso parceiro econômico e o país que mais tem know-how para combater o coronavírus. Não é de uma irresponsabilidade só de relações externas, mas é de saúde pública também. Acho que em algum momento as pessoas que cercam o Bolsonaro, o bolsonarismo, vão precisar colocar a mão na consciência, inclusive gente que era do PSL, que está na aliança, e ver o quão o Bolsonaro e a sua família prejudicam o país. Você acha que essa crise realmente pode se aprofundar com a China por conta desse pedido de desculpas que não veio? A China exigiu um pedido de desculpas e Eduardo Bolsonaro até o momento está quietinho, não falou nada. Foi pior que isso. Eu não sei se vocês viram a nota do ministro das Relações Exteriores agora há pouco. Não. O ministro das Relações Exteriores soltou uma nota no Twitter dizendo que é inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil ou aos seus eleitores, como ele fez, infelizmente, ontem à noite. Já comuniquei ao embaixador da China a insatisfação do governo brasileiro com o seu comportamento. Temos expectativa de uma retratação por sua postagem ofensiva ao chefe de Estado. Ou seja, o Brasil não só não pediu desculpas para a China, como quer que a China peça desculpas por ter respondido pelas agressões do Eduardo Bolsonaro. Para quem não sabe, o Eduardo Bolsonaro ontem compartilhou uma teoria da conspiração que um rapaz que tem um site aí que eu não vou divulgar, fez uma thread no Twitter longa falando sobre as provas pelas quais a China teria criado o coronavírus e teria disseminado pelo mundo. Além de endossar essa postagem, ele fez o comentário que você leu, comparando com Chernobyl, por exemplo. A China, obviamente, respondeu. A China foi acusada de criar um vírus para destruir parte da humanidade por finalidade econômica. A China tem que responder. E aí, o governo brasileiro, ao invés de dar um pito no Eduardo Bolsonaro e dizer fica quieto, meu jovem, acusa a China de ofender o presidente Jair Bolsonaro. É incrível como o governo brasileiro gosta de apagar incêndio com gasolina. Porque uma crise que podia ser resolvida com um pedido de desculpa simples, o Eduardo Bolsonaro falar, olha, eu errei, me desculpem, apagar o post, o presidente fazer a mesma coisa, mas não existe a menor humildade na família Bolsonaro, a arrogância da família Bolsonaro em acreditar que eles são o poder e que nada vai os tirar do poder é muito grande. Então eles ainda não têm limites, eles estão puxando as cordas da democracia o tanto que eles podem, por enquanto ela não rompeu, a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Como foram os protestos aí na região que você mora? Eu moro aqui no Cambuci, na região central de São Paulo, para quem não conhece, um dos bairros desse centrinho expandido aqui de São Paulo. E
Curiosamente, teve muita gente batendo panela. No meu prédio, inclusive, eu fiz umas gravações, eu postei lá no meu Twitter, quem quiser ver, @deluca. Eu nunca tinha visto nenhuma demonstração aqui, nem pró, nem a favor. Mas ontem eu fiquei surpreso, muita gente batendo panela, muita gente gritando. Houve relatos de outros bairros da região também, na República, no próprio centro, na Liberdade. E, curiosamente, eu não ouvi nenhuma panela batida pro protesto pró-Bolsonaro. Isso é uma coisa doida, né? Ele inventou o panelaço pró, né? Não teve nenhuma panela batida no panelaço pró-Bolsonaro. Eu fiquei muito surpreso, as pessoas pareciam estar num momento de catarse, assim, sabe? Elas todas se juntando para falar contra esse governo, para falar contra os absurdos que esse governo tem cometido, contra a responsabilidade que esse governo está tendo com o povo brasileiro em relação a essa pandemia assustadora de coronavírus. William, até esse momento, quando a gente falava sobre impeachment, era com o conhecimento de que não havia a possibilidade de isso passar no Congresso, né? Você acha que essa situação está mudando? O pessoal apresentou o pedido de impeachment, né? Você acha que esse tabuleiro está virando? Eu acho que essa crise do coronavírus é um dos pontos principais para a gente descobrir se isso vai acontecer ou não. Nos Estados Unidos já se discute a reeleição do Trump, dependendo dos efeitos que o coronavírus vai ter na população americana, já que o sistema de saúde lá é muito mais frágil do que o sistema de saúde brasileiro, apesar dos pesares, né? Aqui no Brasil, eu acredito que nós vamos sofrer muito com o coronavírus. Todas as reportagens que eu li, eu tenho conversado com muitos médicos, com muitos especialistas. Amanhã, inclusive, eu vou entrevistar um médico infectologista, mas eu já conversei com ele sobre o assunto. O Brasil tem tido o mesmo caminho que a Itália teve, de minimizar os efeitos, de não testar todo mundo. Tem muita gente indo para os postos de saúde com todos os sintomas e não é testada, volta para casa, infecta mais pessoas. Não existe nenhuma barreira nos aeroportos brasileiros, nenhuma. As pessoas que vêm do exterior para cá passam sem nenhum problema pela alfândega brasileira. E a gente vai ver a doença se espalhando, apesar de ser subnotificada, inclusive o número de mortes. Acho que essa doença vai se aprofundar, infelizmente, para o brasileiro, e eu estou muito feliz em ver que aqui em São Paulo, pelo menos, as pessoas têm cumprido esse isolamento social, tem pouca gente nas ruas, mas a gente vai ver, com certeza, um aumento muito grande de casos de infecção e de mortos, porque o governo brasileiro não toma as medidas necessárias a tempo para conseguir conter essa crise. A gente tinha 24 mil testes até a semana passada para o coronavírus, um número muito baixo, e o Brasil tinha resistência de importar testes. A China, um dos parceiros econômicos do Brasil e que tem fabricado esses testes com maior quantidade, poderia ser uma saída para o Brasil conseguir mais testes, mas parece que o Eduardo Bolsonaro está tentando impedir que esse caminho aconteça. Acho que essa crise do coronavírus pode ser decisiva nisso. E eu acho que tem tudo para o Bolsonaro fazer o que ele sempre faz, não gerir bem o Estado brasileiro, e aí acho que a crise se aprofunda, porque as pessoas vão começar a passar fome, a miséria vai vir de verdade, e as pessoas vão morrer por conta dessa doença que o governo não consegue combater. O William traz muitas informações pelo Twitter. Quem quiser te acompanhar, te seguir, qual é a arroba? @deluca, DELUCCA. É isso aí, pessoal. Eu estou lá todo dia agora trazendo informações que eu estou conversando com médicos, com especialistas, com economistas. O dia inteiro lá agora eu estou postando informações sobre essa pandemia de coronavírus que tem assustado todo mundo. Eu acompanho, tem muita informação interessante mesmo. Obrigada, William, pela participação. Até a próxima. Um beijo. Obrigado, Thalita, pessoal. Um beijo para vocês. Lavem a mão, usem álcool gel e fiquem em casa. É isso. Beijo.